Olá, então vamos continuar com as isomerias planas. Nós já falamos de isomeria plana de cadeia ou núcleo, já falamos de isomeria plana de posição, e no final da isomeria plana de posição nós colocamos uma situação que parecia posição, mas não era posição. E isso nos leva a um outro tipo de isomeria, que é o assunto de agora, que é a isomeria plana de função, ou isomeria plana funcional, obviamente, né? Mesma coisa. Bom, o que caracteriza uma isomeria plana funcional? Você tem duas substâncias, elas têm a mesma fórmula molecular, por isso que são isômeros. Falou de isomeria, a primeira regra é: as substâncias que estão sendo comparadas devem ter a mesma fórmula molecular. Vocês fizeram até um trabalho com C6H12 e descobriram 20 e tantas fórmulas, tá? Diferentes com a mesma molecular. Então tem que ter a mesma fórmula molecular para ser isomeria. Bom, a diferença entre elas já deve ser identificada com a própria fórmula estrutural plana. Isso nós vamos ver caso a caso aqui na lousa, no quadro, certo? E finalmente, para ser uma isomeria plana, né, essa questão aí das fórmulas estruturais planas permitirem achar a diferença, e para ser de função ou funcional, as funções orgânicas devem ser diferentes. Às vezes a gente vê aluno nervoso que acha lá um dieno e um alquino. E ele me bota lá que é de função. Não, a função é a mesma, hidrocarboneto. Alcano, alqueno, alquino, dieno, ciclano aromático é variação de hidrocarboneto, mas é a mesma função. Então o que acontece? Nós temos que perceber isso e não confundir, tá? E não confundir as coisas. Bom, vamos lá? Bora lá falar disso aí? Bem, então olha só, eu peguei alguns exemplos. Esses exemplos são clássicos. E isso que está escrito aqui em azul, ó, que é o nome da função, seria interessante vocês botarem num post-it, botarem num lugar que vocês não vão esquecer. Por quê? Às vezes é mais razoável tu lembrar do caso que pode ser uma isomeria do que ficar fazendo do zero. Pega um Enem aí, onde tem 3 minutos por questão para resolver marcar. Isso aqui já te ajuda a direcionar a busca, tá? Então vamos lá. Não quer dizer que só isso vai resolver tudo, mas ajuda, direciona e ganha tempo. Então olha só, peguei duas moléculas aqui, tá? H3C-CHCH-OH e aqui H2C-CHCH2OH. Algumas pessoas olham para isso e enxergam aqui dois álcoois e vão procurar a diferença na posição da ligação dupla. Não. Vocês têm aqui o prop 1 em 1 ol e o prop 2 em 1 ol. Qual é o problema? Quando vocês acharem a dupla, olha aqui, ó, 1 em 1 ol. Quando vocês acharem a dupla na mesma posição do grupo funcional hidroxi, você tem um enol, que é outra função. Então aqui a gente tem um caso de isomeria plana de função, porque os dois têm a mesma fórmula molecular, C3H6O, e são de funções diferentes. Vocês têm um enol e aqui um álcool. Então esse é o caso mais nojento, ele é pegadinha do malandro mesmo, tá? Por quê? Porque a pessoa acha que tem dois álcoois ali e não tem. Muito bem, segundo caso, aquele maninho e aquela maninha, lembram? Os da dupla O, o aldeído e cetona. Tá? Qual é a diferença entre eles? A cetona vai ter a dupla O, a carbonila no meio da cadeia. O aldeído vai ter a carbonila na ponta da cadeia, certo? Aí, é posição. Não é posição, porque muda a função. Só mudou o dupla O de lugar? Sim, só mudou o dupla O de lugar. Mas o aldeído é diferente de cetona nas propriedades. Ele é mais polarizado, aquela coisa toda. Então, aqui eu peguei a prop2ona, ou simplesmente propanona, que é a acetona comum, e o irmãozinho dela, o propanal, né, que é um aldeído. Então os dois têm fórmula molecular C3H6O. Se tem a mesma fórmula molecular, é isômero, tá? Possui uma diferença que é a posição da carbonila C dupla O dentro da cadeia, porque isso muda a função. Então, aldeído de cetona, isomeria plana funcional. Fiquem ligados, hein? Se derem para vocês estruturas que têm diferentes fórmulas moleculares, ó, a fórmula pequenininha, para quem não está ligado, não é isômero. Tem que ter a mesma fórmula molecular. Senão não adianta nem testar. Não é isômero. Tá? Outro conhecido de vocês, ó, o ácido carboxílico e o seu éster equivalente. Então olha aqui. Esse é o ácido propanoico e esse aqui o etanoato de metila. Os dois têm a fórmula molecular C3H6O2. Tá? São isômeros, têm a mesma fórmula molecular. A diferença já é visível na fórmula estrutural plana. Um é ácido, o outro é éster. Tá? Tá feita a diferença. Isomeria plana de função. Tá? Então nós já temos enol e álcool, pode ser caso de isomeria plana funcional. Cetona e aldeído, pode ser também.
ácido carboxílico e éster. Tá? Ácido carboxílico e éster frequenta, assim, frequenta provas em grande quantidade quando se fala desse assunto. Tá? Situação D. Essa aqui também é bastante clássica. No PAV, aqui de Pelotas, já apareceu um monte. Né? E possivelmente nos outros vestibulares também ela vai ser achada. Vocês vão achar nos exercícios aí de livros, né? É bem comum também. Então você tem aqui um éter e aqui um álcool. Né? Então, o metoximetano ou éter dimetílico, para quem quiser ser bem usual, e o etanol. Né? Eu botei eu estou botando um, porque tem professor que dá a entender que é proibido botar um. O 1 não é proibido, ele pode ser omitido, ele é facultativo, mas não é proibido colocar aquele 1 ali, tá certo? Isso é uma coisa estúpida que às vezes os professores passam. Assim como tem professor que passa para vocês que carboidrato vai gerar mais caloria que tudo no organismo. Não, gordura gera mais. Então, às vezes a gente tem que ser enfático em umas coisas, senão a ciência fica de lado para permanecer a opinião furada de pessoas que não são do ramo, ou são do ramo e se bestificam, que também acontece. Então, vamos lá, desculpe o desabafo, mas é verdade. Então aqui a gente tem um álcool e um éter, também é caso clássico. Notem que o álcool é do mal. Sempre tem alguém com álcool aí, né? Então tome cuidado com ele, porque ele tem parede. Então álcool e éter, bem clássico. Tá? Outra, essa aqui não é muito comum aparecer, porém algum professor diz, vou fazer uma questão daquelas para matar a gurizada. E consegue, porque olha aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool, eu botei aqui fenilmetanol, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, álcool benzílico, tá? Porque tem o grupo benzil aqui, se fosse usual, mesma coisa, tá? É um álcool. Por que ele é um álcool? Lembrando, o carbono que liga na hidroxila é um carbono sp3. Então, é um carbinol, vai ser um álcool. O benzeno aqui é ramificação, né? E aí, se vocês olharem esse cara aqui do lado, ele tem a mesma fórmula molecular, porém, aqui a hidroxila está no anel, tá? E não naquele carbono isolado. Ora, se a hidroxila está no anel, você tem um fenol, tá? Então, olha só, um álcool aromático e um fenol podem confundir a gente, tá? O que fica de regra para vocês? O mínimo dos mínimos que tem que saber, tá? Para ser isomeria plana funcional, tem que ter mesma fórmula molecular, fórmula estrutural plana tem que ser diferente e a função apresentada tem que ser diferente. Quais são os casos que mais aparecem disso em provas e vestibulares? Ó, esse aqui da letra C, esse aparece direto. Éster e ácido carboxílico. Esse aqui frequenta as provas assim com muito mesmo. Esse caso aqui também. Tá? Esse caso aqui também. Tá? O éter e o álcool, super frequentador de provas. E também esse aqui. Aldeído e cetônico. Esses três que eu botei essas setas, tá? São os que mais aparecem em provas tipo, vestibulares. Porém, eu passei para vocês essa letra A aqui e essa letra E aqui para mostrar para vocês que o álcool é versátil, ele pode aparecer com esses outros dois. Então se a gente fosse fazer uma questão a nível difícil, os caras usariam o A e o E. Tá? As questões mais normais são essas aqui do C, do C e do D. Tá? Do B, do C e do D, desculpem, pulei o B. Tá certo? Então isomeria plana funcional é isso. Mesma fórmula molecular para ser isômero, diferente fórmula estrutural para ser isomeria plana e funções diferentes para ser isomeria plana funcional, tá certo? As três primeiras classificações de isomeria nós matamos, elas são as mais comuns e aparecem demais assim nas provas. Não pode errar isso aqui, tá? Essas três primeiras isomerias são aquelas que todo mundo vai acertar quando fizer uma prova, um Enem. Então, se o cara erra essas aqui, e elas são tratadas como mais simples, até R te pega se tu acertar depois uma isomeria espacial, que é mais difícil. Tá? Então, essas aqui são aquelas do eu não posso errar isso. Tá bom? Então, fechou.